dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nesse sábado, dia 17 de setembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15, que diz: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola, a semente e a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, têm a palavra, estes frutificam com perseverança. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Hoje o Evangelho nos fala sobre a parábola do semeador. Vale aqui, antes de tudo, lembrar uma grande realidade. Deus quer salvar, mas é preciso que o coração se abra para a graça de Deus. Deus não perdoa os pecados daqueles que não se arrependem. Deus não manifesta a sua misericórdia àqueles que não recebem a graça de Deus. Assim, de igual modo, Deus não salvará aqueles que não abrem o seu coração para a graça de Deus. Então, aqui, o reino de Deus é como uma semente. A semente é boa, mas é preciso que a terra do coração que a recebe seja preparada para recebê-la e para que essa semente possa produzir frutos. Nessa parábola, parte da semente caiu à beira do caminho. E Nosso Senhor disse que é como aqueles que ouvem a palavra, mas não deixam que ela crie raiz. Ouvem a palavra, mas assim, não recebem. Então vem o maligno e as arrebata do coração. Parte da semente caiu sobre o terreno rochoso. Ao cair ali, logo nasceu e produziu. Mas por causa da falta de profundidade, então não havia lugar para que as raízes crescessem. Então ela não durou muito tempo. Por outro lado, uma parte caiu numa terra que até era boa, mas era cheia de espinhos. Então a semente caiu, germinou, cresceu, e quando produzia, por causa dos espinhos que cresceram junto com a semente, abafaram e sufocaram. E a última foi a que caiu em terra boa e produziu de forma abundante. Nosso Senhor diz que essas que caíram à beira do caminho são como pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não deixam que a palavra entre. E logo o maligno tira essa semente. As sementes que caíram em terreno rochoso são aquelas que ouvem a palavra de Deus, aceitam, acreditam, até se sentem emocionadas e motivadas, mas que, vindo às provações do dia a dia, elas não se permitiram criar raízes e então logo desistem da fé e logo abandonam a graça de Deus, porque não tiveram raízes. Outras são como o terreno cheio de espinhos. A semente cai na terra e ela produz, mas o problema é que o excesso de cuidados desse mundo, dessa vida, impede que a pessoa se torne uma cristã de verdade. E, por fim, houve aquele que foi a terra preparada, a terra boa. Então, a semente caiu nesse coração e produziu e deu frutos. Hoje, irmãos, o Senhor nos adverte a que nosso coração esteja aberto à graça de Deus, que nos permitamos criar raízes no coração, raízes do Evangelho, raízes da graça de Deus, que a verdade de Deus possa criar raízes dentro de nós, porque quando vier o dia mau, e o dia mau virá, que essa semente possa se tornar uma árvore
cheia de raízes no nosso coração, e nós possamos permanecer em Deus. Ou, ao mesmo tempo, que não deixemos que os cuidados do mundo, como esses espinhos, sufoquem a nossa vida espiritual. Mas que, pelo contrário, que nosso coração seja uma terra boa, preparada para receber a palavra de Deus. Que o Senhor tire de nosso coração, tire de nós tudo aquilo que nos impede de viver o reino de Deus, de receber a sua graça e de andar na luz da sua verdade. Que assim sejam nossos corações como uma terra boa, preparada para receber a palavra de Deus. E como, do ponto de vista prático, isso pode acontecer? Com a vida de oração, com a vida devocional, com a vida de confissão, com a vida de assistência aos sacramentos, com a vida na igreja, com a vida de oração diante de Deus também. A disciplina espiritual e religiosa, ela prepara o terreno do nosso coração para receber a verdade de Deus. Que nós possamos viver e compreender o mundo não simplesmente do nosso jeito ou da nossa maneira, mas que possamos compreender a nossa vida e tudo ao redor de nós a partir da perspectiva de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.